Oi, seres humaninhos amados! Esse vídeo é sobre o mercantilismo. O mercantilismo é a política econômica adotada pelos estados absolutistas durante o período moderno na Europa. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que era o mercantilismo, as suas principais características e o impacto dessa política econômica nas colônias europeias na América. O mercantilismo era a prática econômica dos estados absolutistas no período moderno. Karina do céu, tô perdido no tempo, não sei o que é período moderno. O período moderno é basicamente entre o século XV e o século XVIII, então esse é o período moderno da história europeia. Nessa época, a maioria dos países europeus tinham modelos de estados absolutistas, extremamente centralizadores. E essa centralização, obviamente, vai impactar também na economia. Essa prática do mercantilismo, inclusive, tem como objetivo promover o fortalecimento financeiro dessas monarquias. Os estados nacionais eram recentes, formados naquele momento, e ao longo da história do período moderno, o objetivo se mantém. Então, fortalecer a monarquia e promover o enriquecimento do monarca. Por quê? Porque as atividades comerciais mercantis vão ser taxadas. Então, quanto mais esse estado comercializa e essas atividades acontecem, mais impostos o monarca arrecada e mais riquinho ele fica. Algumas características são essenciais para a gente entender o mercantilismo. A primeira característica é o intervencionismo estatal. Então, a base do mercantilismo é uma política intervencionista. O Estado intervém diretamente nas atividades econômicas. Ele cria impostos para dificultar algumas atividades e ele diminui impostos, por exemplo, para facilitar algumas atividades. Essa intervenção se dava de várias maneiras, com os impostos, mas também com proibições, criações de monopólios, exclusividades, tanto para alguns agentes econômicos privados, quanto pelo próprio Estado. E o que é o monopólio? O monopólio é exclusividade. Pensa aí, seu contatinho, seu crush, o que você quer? A exclusividade dele, não é mesmo? Então, as atividades do mercantilismo eram atividades que sofriam uma intervenção direta do Estado e essas intervenções podem ser, sim, por meio de monopólios. A segunda característica, inclusive, é uma das bases do mercantilismo, é o tal do metalismo. Nessa época, os economistas e os próprios estados, eles identificavam nos metais preciosos a fonte de enriquecimento. A ideia era que os metais preciosos simbolizavam o poder econômico dessas monarquias e o poder econômico das pessoas também. Nessa época, não existia ainda a nota em papel. Então, a riqueza era muito associada à propriedade gigantesca desses metais preciosos. Então havia uma busca incessante por achar novas fontes de exploração desses metais e também de atividades comerciais que pudessem gerar essa acumulação de metais preciosos. O próprio processo da expansão marítima está relacionado com a busca de metais. Por quê? Chegar às Índias, expandir as atividades comerciais, promoveria a acumulação de metais. E também o estabelecimento de colônias. O que essas nações europeias queriam? Porque queriam aqui na América? Queriam achar fontes de metais preciosos, principalmente prata e ouro. E eles acharam, não é mesmo? Então, o metalismo é uma das características centrais. Outra característica muito importante, a ação aí das políticas mercantilistas, é a busca da balança comercial favorável. Nessa época, eles perceberam que a relação entre a importação e as exportações poderia gerar a saída dos metais preciosos ou a entrada. Então, exemplo, se você exporta muito, mas você importa pouco, o que você está fazendo? Você está vendendo mais. Então, se você está vendendo mais, você está acumulando recursos e, nessa época, acumulando metais. Mas se é o contrário, você está importando tudo e exportando nada, então o que está acontecendo? Você está comprando mais. Então, o seu dinheiro está indo o quê? Embora. Então, a ideia era que os estados exportassem mais e importassem menos. Por isso, vários estados absolutistas adotaram como política o protecionismo alfandegário. O que era isso? A restrição da importação, ou por meio de impostos ou por meio de proteção mesmo. Então, um exemplo era como a França, para diminuir a importação de tecidos ingleses, por exemplo, o que era feito? Aumentava os impostos para os tecidos ingleses, para que os franceses, no mercado interno francês, priorizassem a compra dos produtos franceses e não precisassem tanto importar esses tecidos ingleses. Então, a ideia da balança comercial favorável é justamente gerar um superávit,
exportar mais e importar menos. Essa prática era muito comum e isso era um objetivo muito forte da política mercantilista. Outra característica fundamental da política mercantilista era o colonialismo. Então havia uma busca mesmo para essas nações de ter colônia. A colônia seria a fonte da arrecadação desses metais também. Tanto pela exploração direta, igual por exemplo aqui, né? A descoberta do ouro foi maravilhoso, esse era um dos objetivos das políticas mercantilistas. Mas também pelas atividades comerciais. E a isso vem uma outra relação com a colônia, que é uma característica fundamental, que é o exclusivo metropolitano ou o pacto colonial. As colônias serviam estritamente para o enriquecimento da metrópole. O objetivo não era formar uma nova Portugal aqui no Brasil ou uma nova Espanha nas colônias hispânicas, não. O objetivo era justamente explorar ao máximo esse território e com isso acumular esses metais. Então o comércio também vai impactar. O que era o tal do exclusivo metropolitano? Era um monopólio comercial dado aos comerciantes metropolitanos, em cada colônia, obviamente, das suas metrópoles. Então, por exemplo, o Brasil. Portugal estabeleceu que a atividade comercial de exportação e importação deveria ser exercida exclusivamente por comerciantes portugueses. Então, os produtos que eram fabricados na Europa, seja em Portugal ou outras nações, só chegavam no Brasil por comerciantes portugueses. E os produtos aqui, né, que a gente fabricava, cana-de-açúcar e outros produtos, eles só poderiam ser vendidos por comerciantes portugueses. Então esse exclusivo metropolitano era uma intervenção do Estado português na sua colônia para gerar acumulação de capital, acumulação de riqueza justamente para a metrópole. Com as atividades mercantilistas, seja a exploração de colônias e atividades comerciais, esses estados modernos se fortaleceram muito e consequentemente as monarquias absolutistas também. Com a arrecadação de impostos advinda dessas atividades, os reis ficaram muito poderosos, investiram no exército e fortaleceram o seu poder político. E eles também, obviamente, viveram uma vida à cara da riqueza. Mas além da monarquia, a burguesia também foi muito favorecida. Essas atividades comerciais elas foram muito incentivadas pelo Estado porque geravam arrecadação de impostos. Então os burgueses comerciantes ficaram os caras do dinheiro. Uma coisa que a gente não pode confundir é que a burguesia ela foi muito favorecida pelo mercantilismo economicamente. Nessa época tinha uma sociedade que era aristocrática na Europa. Isso significa que os títulos de nascimento, a nobreza era o grupo fundamental. Então a burguesia ficou muito endinheirada nessa época, mas ela não tinha poder político. Isso vai gerar uma mega treta, mas isso é assunto para outro vídeo. Essas foram as características do mercantilismo, uma política econômica super importante para a gente entender a estrutura dos estados modernos no antigo regime. Se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém e beijo, até o próximo vídeo.